Olá! Nessa série de vídeos estamos apresentando a criação de um aplicativo em Python usando a biblioteca Flat para obter o clima e a previsão dos próximos 5 dias de uma determinada localidade. No último vídeo a gente criou a função que irá trazer essa localidade aqui através do IP do usuário. Hoje vamos criar a função que irá trazer as informações do clima atual, através da API OpenWeatherMap. Será a função que vai retornar esses dados da parte central da nossa interface. Então ele vai trazer o nome da cidade, o ícone do clima, a temperatura e a umidade. Vamos fazer uma pequena alteração no nosso código. A nossa primeira função, nós colocamos obter coordenadas por nome. Então aqui, em vez de ser obter local por IP usuário, vamos colocar obter coordenadas por IP. Isso é apenas questão de organização. Bem, agora nós vamos começar a desenvolver a nossa função. Só que antes, eu vou comentar essas duas linhas aqui. Na verdade, eu vou colocar como documentação. Então, vamos colocar aqui como uma documentação, como exemplo de como usar a função. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com outro exemplo. Certo? Então, agora eu coloquei aqui o como utilizar a função como uma documentação, porque a gente não vai usar essas funções aqui dentro, a gente vai usar lá na nossa interface gráfica. Agora sim, nós vamos começar a desenvolver a nossa função, mas antes é importante a gente entender como a API funciona. Então, vamos lá no site do OpenWeatherMap para a gente entender como que essa API vai funcionar. Esse endereço é o endereço das informações da API que nós vamos utilizar. Logo aqui no início, nós podemos ver a apresentação da API. Então, aqui ele explica como que a API funciona, dá um breve resumo. Em seguida, nós temos uma explicação de como chamar a API e também quais são os parâmetros que a API usa. Então, olha só, aqui ele está passando os parâmetros lat, long e API ID, que são os 3 parâmetros obrigatórios. Os outros são parâmetros opcionais. Se você quiser entender o que cada um desses parâmetros faz, você pode dar uma lida e fazer uns testes com os valores que eles passam aqui. Logo abaixo, nós podemos ver um exemplo, que é uma resposta de requisição de uma API. E aqui embaixo, logo após a resposta, nós temos o significado de cada campo de resposta e também os tipos de formato de resposta. Então, nós temos aqui o formato JSON e temos o formato XML, que são os dois formatos disponibilizados pela API. Agora, nós vamos copiar esse link e vamos levar para o nosso código. Lembra que nós criamos uma variável? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. E vou fazer uma requisição. Vou copiar esse código. E vou fazer uma requisição. E vou pedir para imprimir a minha resposta no formato JSON. Então, vamos ver aqui o resultado. Então, aqui, após a execução, a gente obteve a mesma informação do site. E o que a gente precisa fazer agora? Agora, a gente só precisa tratar esses dados. Só que antes da gente tratar esses dados, vamos transformar esse código em uma função. Então, vamos criar nossa função, vamos colocar o nome dela, obter
coordenada por nome. E aqui eu vou passar como parâmetro a minha chave de acesso, o nome da cidade e o país. Então, a gente vai passar as informações e vamos obter uma resposta. E aqui nós vamos substituir, lembra na API anterior? Deixa eu colapsar isso aqui. Lembra que na API anterior a gente passou os parâmetros? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que, observe o seguinte, aqui nós temos o parâmetro. Em vez de eu colocar o valor, eu vou pôr um parâmetro, que eu vou chamar de latitude. E aqui, em vez de pôr o valor, eu vou ter um parâmetro que eu vou chamar de longitude. E aqui, a minha chave, que a gente já tem uma variável com esse valor. Agora, nós temos um problema. Para a gente chamar esse endpoint, para fazer essa requisição, nós precisamos da latitude e da longitude. Se a gente voltar aqui na documentação da API, nós vamos ver que nós não temos como passar o nome da localidade. Então, aqui, os únicos parâmetros que eu tenho que estão associados à localização são as coordenadas geográficas. E agora, o que eu posso fazer? É aqui que nós vamos utilizar a nossa função obter coordenada por nome. Por quê? Porque nessa função, o que a gente faz? A gente passa o nome. Então, olha só, aqui o usuário vai passar, quando ele chamar a função, ele vai passar a chave de acesso, a cidade e o país. Aí eu vou chamar a função onde eu consigo obter as coordenadas por nome, também passando a chave de acesso, a cidade e o país. Eu não vou informar o limite, e aí ele vai usar o valor padrão, que é 1. Bem, nesse caso aqui, eu preciso armazenar o valor de retorno em 2 variáveis. Porque, olha só, a minha função retorna 2 variáveis. Ele retorna a primeira posição da lista, que é a latitude, e a segunda posição da lista, que é a longitude. E aí, quando eu pesquisar, conseguir obter as coordenadas geográficas por nome, aí sim eu vou usá-las nessa chamada de API. Aí eu vou executar esse outro link aqui. Então, aí eu faço uma nova requisição. E aí, feita essa requisição, eu vou obter os dados. Vamos ver se ele vai retornar para nós a requisição. Então, aqui eu vou passar a chave. Vamos pesquisar Goiânia, que fica no Brasil. Então, vamos executar nosso... Ah, eu tô chamando... Meu Deus, olha só o que eu fiz aqui. Eu tô chamando a mesma função dentro dela. Aí é como se eu estivesse usando uma função recursiva. Aqui o nome tem que ser diferente. Aqui é obter clima. Obter clima por nome. E aí aqui eu também vou mudar o nome que eu estou chamando. Agora sim. Então, o que ele fez aqui? Ele primeiro obteve, o usuário passou para ele o nome, porque ninguém sabe, dificilmente a pessoa sabe as coordenadas da cidade que ele quer pesquisar o clima. Então, geralmente ele sabe o quê? O nome da cidade. Então, aqui o usuário passou o nome, né? No caso eu sou o usuário, eu passei o nome e o país. E aí, com esses dados, eu consigo obter a latitude e a longitude.
Feito isso, o que acontece? Ele pega os dados, ele usa esses dados para fazer a requisição do clima. E agora aqui a gente tem todas as informações do clima dessa cidade. Então aqui é o clima atual, nesse momento, na cidade de Goiânia. Então pronto, nossa função que retorna o clima atual foi finalizada. Está trazendo todos os campos de resposta. Vamos fazer um teste aqui. Vou chamar de requisição. E eu vou mostrar agora um exemplo de um campo que... Então, aqui nós temos a resposta da nossa requisição, da nossa função. Só que o seguinte... Esse print que está mostrando aqui não é dessa requisição aqui, é dessa resposta. Porque aqui a gente está dando print. Na verdade, a gente tem que retornar o valor. Porque aí sim eu vou armazenar. Então, para eu ter certeza que é essa resposta, eu vou colocar aqui. Então, agora nós temos a resposta. Quando a gente tem a função, nesse caso aqui eu estava testando a função, mas eu preciso dessa resposta como resultado da minha função. Então, eu estou pegando aqui o resultado da função, que é esse return, e jogando dentro dessa variável. E agora eu posso fazer o que eu quiser com ela. Então, aqui eu vou trazer o valor. Lembrem que isso aqui é um dicionário, e dentro do dicionário eu tenho várias chaves com valores. Então, eu tenho aqui a chave coordena, deixa eu colocar aqui um print, requisição, e vou dar um print para separar. Então, aqui eu estou pedindo para imprimir toda a minha resposta. Então, todos os dados da requisição, todos os campos de resposta, ele vai me retornar nesse print. Já nesse segundo, eu quero que ele me retorne apenas dentro dessa resposta a chave cord, que é o que ele fez aqui. Então, aqui tá vendo? Ele tem a chave de acesso cord e o valor é esse valor aqui, ó. Então, foi o que ele retornou. Se eu quiser, por exemplo, o clima ele está nessa... Cadê a chave do clima? Weather. Aqui. Então, olha só. Se eu quero mostrar o clima, eu vou pedir para mostrar dentro do meu dicionário aquele item que tem a chave weather. E aí, o que ele mostrou? Ele mostrou todo o valor da chave. Só que se eu não quiser toda essa informação, eu continuo filtrando. Então, vamos supor, isso aqui é o quê? É um dicionário, é uma chave de um dicionário. Já aqui dentro, eu tenho o quê? Eu tenho uma lista com um dicionário. Então, observe aqui, ó, esse aqui é uma lista, eu tô começando uma lista aqui, tô terminando aqui, e tô começando um dicionário aqui, e tô terminando o dicionário aqui. Então, como é que eu faço? Na lista, eu tenho que informar qual é o índice que eu quero. Então, eu quero o índice 0, certo? Quando eu falo que eu quero o índice 0, ele pega o primeiro elemento da lista. Nesse caso, eu só tenho um elemento. Mas no caso, por exemplo, da previsão, eu posso ter vários elementos. Tá, então eu peguei o primeiro elemento da lista e agora ele já entrou dentro do dicionário. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a chave do dicionário que eu quero. Então, se eu pegar o id, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar apenas o 804. Então, vamos fazer um outro print aqui.
para a coisa começar a ficar mais clara. Então, aqui ele tá pegando todo o valor da chave. Aqui ele vai pegar o item da lista e aqui ele vai pegar o item da lista do dicionário. Então, vamos lá, vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Então, aqui eu tenho a resposta completa. Aqui eu tenho o valor. Eu tenho esse valor aqui, dessa chave. Então, o que ele fez? Ele pegou o valor, todo o valor da chave, o header, e mostrou aqui pra mim, certo? Já no próximo, ele pegou o primeiro elemento. Como nós temos só um elemento de dicionário, ele pegou esse elemento aqui, mas ele eliminou o símbolo da lista, certo? Já no último código, o que ele fez? Ele pegou apenas o item daquele elemento. Então, até aqui eu tinha esse valor. Aí, quando eu consegui esse valor aqui, é um dicionário, a gente pediu o valor da chave desse dicionário, que aí ele me retornou o valor 804. Então, se eu quiser agora a descrição do meu clima, em vez de ser ID, eu vou colocar description. E aí ele vai retornar para mim Overcasts. Overcasts Cloud. Então, nós finalizamos a criação da função para obter o clima atual. No próximo vídeo, nós vamos criar a última função do nosso aplicativo, que é a função que vai retornar a previsão do tempo dos próximos 5 dias. Depois dessa última função, nós vamos pegar todas essas funções que a gente criou aqui no nosso arquivo de funções e vamos chamá-las na nossa interface gráfica. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. O apoio de vocês é que vai fazer o nosso canal crescer e trazer mais conteúdos interessantes sobre Python. E estamos contando com vocês para isso. Até o próximo vídeo.